Vimos então nos vídeos anteriores o que são classes e como trabalhar com classes no Java. E uma vez que as classes são uma das estruturas principais da linguagem orientada por objetos, ou das linguagens orientadas por objetos, vamos neste vídeo recapitular os conceitos fundamentais sobre classes. De regresso então aqui ao nosso Eclipse, vamos relembrar muito rapidamente quais foram os conceitos que nós falámos aqui sobre classes, sendo de facto importante realçar que neste vídeo não iremos, obviamente, ou neste conjunto de vídeos iniciais, não iremos avançar em muita profundidade sobre todos os aspectos mais avançados de classes. Isso ficará para uma próxima oportunidade, para vídeos mais intermédios ou de conceitos mais avançados. Até agora verificamos então que as classes são criadas da seguinte forma. Nós podemos selecionar aqui o package ou o pacote e clicar aqui nesta tecla. Vai-nos aparecer então aqui este formulário que nos permite definir aqui o nome da nossa classe. Vamos lhe chamar sócio. Vamos clicar em Finish e vamos deixar então que o Eclipse crie a nossa classe. A classe é constituída por dois elementos fundamentais. A sua assinatura, que é o local onde nós definimos qual é o nome da classe e também o seu Access Modifier, o seu modificador, isto é, o seu tipo de visibilidade perante as outras classes, e depois temos o corpo da própria classe, que é todo o código que vai surgir entre as chavetas. No interior deste código podem existir 4 tipos de elementos diferentes. Campos da classe, métodos da classe, campos de instanciação e métodos de instanciação. Isto, dito desta forma, parece extremamente complexo, mas nada mais interessante do que mostrar como é que isto funciona em termos práticos. Ora, nós temos então dois tipos de campos, dois tipos de propriedades, cuja base basicamente é o facto de serem variáveis da classe. Elas podem, no entanto, serem variáveis estáticas e variáveis não estáticas. Sendo variáveis estáticas, e nós já vamos ver isso com exemplos práticos, as variáveis estáticas não necessitam de ser instanciadas para poder ser usadas, ao passo que todas as variáveis que não são estáticas têm obrigatoriamente que ser instanciadas. Vamos dar aqui dois exemplos concretos desta circunstância. Se eu colocar aqui public string campo 1, e vamos lhe chamar aqui campo 1, ok, vamos aqui definir esta variável. O que é que significa isto? Estamos a definir para esta classe sócio aquilo que é definido como um instance field, ou um campo de instanciação. Isto é, nós só teremos a possibilidade de aceder ao valor desta variável se ela for instanciada, se for criado um objeto a partir desta classe. Ao passo que se eu definir public static string campo 2 é igual a campo 2, o que vai acontecer neste caso em concreto é que vamos ter uma variável, um campo desta minha classe, que não necessita de ser instanciado para poder ser acedido. Ora, vamos aqui guardar e vamos testar aqui no nosso método main. Temos então sócio, e vamos colocar aqui com a letra S, é igual a new sócio. Okay? Ora, reparem o que é que acontece neste caso. Se eu escrever S ponto, e agora vou aguardar uns instantes até que o Eclipse me apresente aqui as minhas opções, vai aparecer aqui campo 1, okay? Como sendo um dos campos da minha classe. Ora, ou uma das propriedades, podemos chamá-la assim. Ora, como podem reparar, campo 1 é apenas esta propriedade que aqui está, e não a segunda. A segunda não aparece porque ela não necessita de ser instanciada. Portanto, eu aqui posso aceder a campo 1 desta forma, ok? E, portanto, aqui terei este dado. Ele agora, neste momento, está a dar um erro por uma razão simples. Estamos a falar de uma variável do tipo string que terá que ser usada quer para um output aqui na consola ou então para ser atribuída a uma outra variável. E, portanto, eu vou fazer aqui um output. Neste caso, system.out.println e s.campo 1. Reparem que campo 2 aparece aqui, mas identificado como o S, isto é, uma propriedade da minha classe que não necessita ser instanciada. Então, a grande diferença entre estas duas propriedades é que a primeira,
neste caso campo 1, obrigatoriamente tem que ser apresentada desta forma, criação de um objeto, que neste caso é o objeto S, do tipo sócio, para que depois eu possa aceder aos seus valores. No entanto, eu posso aceder ao campo 2 sem ter que instanciar S. Bastará para isso chamar sócio, ponto, e neste caso campo 2. E reparem como o código é perfeitamente aceitável. E eu agora, quando executar esta pequena aplicação, reparem como eu tenho, então, como output, os dois textos. E, portanto, esta ideia é fundamental, a ideia de que nós temos campos que são da classe e pertencem a um mecanismo de instanciação, eles só serão acedidos se eu depois criar um objeto a partir dessa classe, porque eu não posso ter aqui simplesmente isto, reparem, sócio.campo1 vai gerar um erro, porque não é possível, isto é, cannot make a static reference to a non-static field, isto é, eu não posso fazer uma referência a um método estático quando ele não é estático, e portanto o termo static, que aqui aparece, tem exatamente essa funcionalidade, isto é, não necessita que o objeto, ou neste caso esta classe, seja instanciada para que eu possa aceder a esta propriedade. E penso que desta forma está explicada de uma forma mais ou menos simples, e poderão sempre regressar atrás e ver qual é a lógica da explicação para verificar o que é a diferença entre uma propriedade da classe e uma propriedade de instanciação, sendo que propriedade da classe é aquela que não é estática, propriedade de instanciação é aquela que não é estática, portanto tem que se criar um objeto para se poder aceder a ela, e a propriedade que é estática é um campo da classe ao qual nós podemos aceder sem instanciação. O mesmo acontece com os nossos métodos. Os métodos podem ser públicos ou privados, e iremos depois com certeza ter a oportunidade de ver isso, mas eles podem ser estáticos ou não. Então se eu tiver public static, okay, vamos colocar, ou public, por exemplo, string devolver valor 1, okay? O que vai acontecer neste caso, eu faço aqui return valor 1, okay? Então eu tenho aqui um método que é público, mas que é um método de instanciação, isto é, para eu poder aceder ou executar este código e de retornar este valor, eu terei obrigatoriamente que criar uma instância desta classe através da criação de um objeto. Pelo contrário, se eu tiver public static string devolver valor 2, nesta circunstância eu posso ter return valor 2, mas para que eu possa executar este código eu não necessito de fazer a instanciação desta classe. Ora, o que vai acontecer aqui então é que eu vou copiar aqui, vamos aqui colocar isto como deve ser, vamos aqui copiar estas duas saídas para a consola e vamos agora verificar então que temos aqui s.devolver valor 1, que é o método que está disponível para a instanciação da classe, e depois temos aqui, por exemplo, sócio.devolver valor 2, que vai executar então o método que não é necessário instanciar. E portanto, se eu agora executar, vamos ter aqui então os 4 elementos constituintes da minha classe a serem executados. Finalmente, vamos aqui falar também sobre o aspecto do construtor. É fundamental saber que uma classe pode ter então um construtor. Um construtor basicamente é muito semelhante a um método, mas não é um método, porque não tem nenhum valor definido, mas pode levar parâmetros, não tem nenhum valor de retorno. Então, e nem sequer tem o valor vazio. Neste caso, para definir um construtor, eu escrevo public e o nome da minha classe, sócio. Ok? E tudo aquilo que eu escrever dentro deste espaço, okay, tudo o que eu escrever dentro deste espaço será executado a partir do momento em que eu faço a instanciação do meu objeto. O que quer dizer que se eu selecionar todo este código e colocar aqui toggle comment e deixar ficar apenas esta linha que aparentemente não faz qualquer espécie de output,
A verdade é que, e quando eu digo output é a apresentação de resultados na consola, a verdade é que se eu colocar aqui um system.out.println, olá classe, o que vai acontecer é que mal eu executo o meu código, ele, ao criar a instância deste objeto, vai de imediato apresentar este texto na consola. Vamos experimentar e cá vai aparecer o olá classe. Nós podemos utilizar argumentos, neste caso, vamos imaginar aqui uma string nome, e eu agora posso simplesmente utilizar o seguinte, olá nome. Ok? E se agora, na minha instanciação, exatamente, na minha instanciação do meu objeto, neste caso da classe sócio, reparem como já está a gerar um erro, porque está a aguardar que eu coloque então o valor do nome, porque ele é solicitado no construtor. Reparem que the constructor sócio sem parâmetros não está definido. E ao contrário do que acontece, the value of the local variable is not used. Ok, isto aqui é um aviso e também um erro. Neste caso, não existe um construtor vazio, existe um construtor que necessita de ter, neste caso, uma string, e quando esta string é passada para o interior da minha classe, vai obrigatoriamente aqui fazer a concatenação e aparecer o resultado, e cá vamos ter então o olá João.